A seguir, Hora da Notícia. A cada 6 segundos, uma pessoa é vítima de acidente vascular cerebral. Esses são dados da Organização Mundial da Saúde e a nossa equipe conversou com um especialista e te mostra mais sobre as formas de prevenção. A responsabilidade de uma cidade educadora na segurança das crianças é assunto da série Vidas em Movimento. E no estúdio a gente segue falando sobre o assunto. Nós recebemos uma pesquisadora da infância, Adriana Braganholo. E ainda a UPF recebeu no fim de semana o 5º acampamento da criança com diabetes. Hoje é segunda-feira, 30 de outubro, é Hora da Notícia. Cidade Educadora é também uma cidade com a responsabilidade de acolher com segurança as crianças nas calçadas, ruas, praças, para que possam viver as próprias experiências nesses espaços públicos. Hoje vamos conhecer como é a cidade de 3 crianças que moram e estudam em diferentes locais de Passo Fundo. Vamos escutar o que elas têm para nos dizer sobre a cidade onde vivem. Essa é mais uma reportagem da série Vidas em Movimento. Uma cidade educadora é aquela que ouve as crianças e, nesse sentido, nós temos a vantagem de aprender com a sabedoria dos pequenos. Afinal, ser adulto não é ser porta-voz, ser adulto é ser ponte. Eu sou Pedro Machado, eu tenho 10 anos e eu estudo na Escola São Patrick. Isabela de Souza Nese. Quantos anos você tem? 6. E aonde que você estuda? João Marcelo Tom. Eu sou Patrick Alexander Macedo Foque, tenho 10 anos. Moro aqui na Záquia há 10 anos. Estudo na Escola Guaraciba Rosmarinho. Estuda, né? Bastante. A gente faz a correção do tema. Daí, no final da aula, eu acho bem legal, porque a gente faz a leitura compartilhada. Primeiro a gente começa a estudar. Mas depois, quando já é de tarde, a gente vai pra merenda e depois a gente vai pro recreio brincar. Bom, a gente aprende bastante aqui. Matemática. Gosta mais de matemática? Por quê? É um de número, eu sou bom de número. Sei muito. Porque eu gosto de fazer continha. Na verdade, várias vezes eu venho a pé, porque minha mãe, ela viaja muito, e daí, porque ela vai em congresso, em viagem, e daí eu venho a pé e eu gosto de vir a pé. Às vezes é minha mãe, mas quem me busca mais aqui na escola e me traz é meu pai. Venho caminhando, às vezes quando tá chovendo, venho com meu pai. No shopping eu vou bastante. Eu vou bastante em restaurante também, pra jantar depois que eu saio da escola. Tem vários lugares bem legais que dá pra gente ficar. Tem a pracinha, tem a biblioteca, tem o shopping. É a casa do meu avô, do meu pai e às vezes pelo supermercado. Eu gosto mais da cidade. Mais da cidade. Por quê? Porque é mais legal. Porque aqui é um lugar muito bom de morar. Porque a beleza é bem... Eu acho bem bonita. Eu acho bem bonito o Passo Fundo. Porque aqui eu tenho um monte de amigos, uma família boa e uma professora boa. O que pode te preocupar dentro de uma cidade, de Passo Fundo, por exemplo? A violência. Por que tu acha que é violência? Porque, tipo, não tinha que ter isso. Tinha que ter mais policiais, assim, mais guardas cuidando da cidade. O que tu acha que uma cidade tem que ter pra deixar uma criança feliz? Amizade e família. Uma cidade pra mim é um mundo. Pra mim é tudo. Pra mim é ter, tipo, várias árvores, casas e prédios, ruas. Eu acho que é, tipo, tudo isso junto. É tipo um mundo pra gente, só que é grande e a gente não pode sair do mundo.
é tipo uma cidade para todo mundo. Como a gente acha que ela sempre vai ser e sempre é. Então a gente representa ela. Como é importante respeitarmos a diversidade cultural da infância, das crianças que vivem em diferentes contextos, partilham de experiências diversas. Uma cidade para as crianças é uma cidade para todos. Hoje nós escutamos um pouquinho do que a Isadora, o Patrick e o Pedro queriam nos dizer. Lembrando sempre que aqui a gente fala de vidas. As crianças precisam de mais liberdade e alguns brinquedos. Devem ser autônomas, brincar com os amigos e, na medida do possível, ir para a escola caminhando sozinhas. A ideia é de Francesco Tonucci, pedagogo e pensador italiano, autor do conceito Cidade das Crianças. E esse é um projeto que aposta na transformação das cidades por meio das crianças que nela habitam. E para refletir sobre esse assunto, no estúdio está conosco a pedagoga, pesquisadora do tema infância, professora aqui da UPF, Adriana Braganholo. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. Obrigada. Professora, faz muito tempo que a cidade deixou de ser um lugar para a criança por uma série de fatores que preocupam os pais, como a insegurança, por exemplo. Que bom se pudéssemos deixá-los ir sozinhos à escola, né? Mas pela reportagem, as crianças são fantásticas, né? Os 3 que foram entrevistados. E percebemos assim que a preocupação não é só dos pais, né? Que a preocupação é deles, porque eles dizem que eles falam da violência, né? Eles dizem da importância desses diferentes espaços, eles mostram seus medos, suas curiosidades, suas vontades ali. E acho que tem um fator também que é fundamental, que é como o adulto enxerga a cidade e como a criança enxerga a cidade. Há uma diferença enorme, porque nós adultos, por mais que possamos compreender, nós temos um olhar adultocêntrico ainda, né? Do nosso ponto de vista, do nosso lugar. E outro ponto, assim, fantástico que elas colocam ali é que elas não enxergam a cidade separada. Elas precisam de um conjunto, elas enxergam o todo, elas enxergam o mundo na cidade, né? Agora, professora, nós trouxemos aí a visão de um educador italiano, mas na sua opinião, qual que é a importância, então, de a gente dar autonomia para as crianças, escutar as crianças? A escuta das crianças é fundamental. Elas têm muito a nos dizer, os conceitos que elas trazem, as opiniões, como eu disse antes, os seus medos, suas seguranças, inseguranças, né? Tudo aquilo que elas vão nos falando e elas vão nos dando pistas, inclusive para construir políticas públicas para uma cidade que seja mais das crianças, que seja mais educadora, né? Então, além disso, de uma forma macro, também as possibilidades aí que a gente tem como família, como escola, né? Possibilidades que se tem para pensar esses espaços do modo como eles estão dizendo. Quer dizer, eu ando pela cidade, eu vou no vô, eu vou na avó, eu vou na praça, eu vou no shopping, né? Quer dizer, eles gostam dos espaços, né? Agora, num mundo cercado de tecnologia, a tecnologia está aí, eles começam a usar cada vez mais cedo. É fundamental que a criança possa sair de casa, possa viver essas experiências da cidade, que deveria ser um espaço pedagógico? Com certeza. A cidade, ela, ao contrário, né, como diz a própria reportagem, ao contrário da violência, ela precisa ser um lugar seguro para que as crianças vivam experiências interessantes, pedagógicas, de interação com os outros, seja com outros adultos, mas em especial com as próprias crianças, espaços de brincar, mas espaços desafiadores para elas, espaços que possam ir para além do óbvio, né? Então, quando eu falo do olhar do adulto, é como nós imaginamos uma cidade, para além do cotidiano, que também é fundamental, esse dia a dia, esse caminhar a pé, né? Esse enxergar a cidade, que espaços e como esses espaços podem ser melhores para elas, né? Então, acho que há que se pensar muito num coletivo aí de pessoas, pelas políticas públicas, pelas pessoas da educação, pelas próprias pessoas da arquitetura, né? Quer dizer, do urbanismo. Um conjunto. Quer dizer, como as crianças enxergam em conjunto a cidade, como nós adultos podemos enxergar essa cidade para elas em conjunto, né? Agora, professora, pensando nas falas aí dessas 3 crianças que a gente viu na reportagem, nessa relação entre cidade, criança, família. A senhora é mãe também, tem o Pedro, de 8 anos. Eu queria saber um pouquinho da sua experiência, como é que é a relação dele com a cidade?
tá bem. O Pedro, que é o outro Pedro, né, na reportagem, ele tem várias experiências, né? Acho que uma delas é na própria escola, né, que proporciona saídas para essa cidade, na escola que ele estuda, e outras, assim, são diversas. Acho que uma das mais ricas, por mais simples que seja, é esse andar a pé. Né? Como diz o outro menino ali, andar a pé, caminhar pela cidade, enxergar as coisas, né? Eu comentava até com a Fanny, teve uma situação que me chamou muito a atenção, até pelo estudo da cidade educadora que estava se discutindo aqui. Andávamos daí nesse momento de carro e ele dizia: mãe, como a cidade é quietinha, né? Há um ano, 2 atrás. E eu, na minha visão de adulta, pensei, bom, o que será que ele está falando? Será que é porque os vidros estão fechados? Era frio, sei lá, barulho dos carros, ou não ouvir o barulho? Não. Eu perguntei, por quê? Por que você está me dizendo isso, né? Por que a cidade é quietinha? Porque ninguém fala com ninguém. Então, o que passa na cabeça das crianças quando elas pensam na cidade, quando elas pensam na relação com o outro, quando elas pensam nesse movimento que existe, né? Então, acho que há muitas infâncias, porque isso é importante dizer também, né? Nós vimos pela reportagem há 3 infâncias ali, né, falando, dizendo coisas para nós. E há muitas infâncias por aí pela cidade caminhando, conversando, brincando, interagindo, pedindo ajuda muitas vezes, né? E descobrindo esse mundo aí que é muito grande, como diz a menina. Né? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigada. Tenhamos mais cidades educadoras para as crianças, né? No próximo mês a gente mostra mais, né? Isso aí. Próximo mês tem mais vidas que vão se movimentar aqui pela cidade na nossa série. E atenção, motoristas, a Prefeitura de Passo Fundo realizou uma intervenção na rua Fagundes dos Reis, esquina com a Moron, desde amanhã desta segunda-feira. Por isso, o tráfego pode ser interrompido parcialmente ao longo do dia. O local vai receber novas placas de sinalização e tachões na via. O objetivo é reduzir o número de acidentes no local e o congestionamento causado em horários de maior movimento. A medida atende um pedido da comunidade. Olha, e ajudar na melhora da qualidade de vida de crianças e jovens com diabetes. Esse foi uma das propostas do acampamento que aconteceu aqui na UPF e a gente mostra para você logo depois do intervalo. Com a proposta de discutir o consumismo nos dias atuais, o projeto de extensão Educação Financeira e Balcão do Consumidor, juntamente com o curso de Psicologia aqui da UPF, realizam amanhã, às 19h30, no auditório do ICEG, aqui no Campus 1, no bairro São José, o debate sobre consumismo, endividamento e sofrimento psíquico. O debate é aberto e toda a comunidade está convidada. E atenção, você que é produtor rural de Lagoa Vermelha e região. A Emater e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município estão realizando o cadastramento dos produtores com interesse em adquirir alevinos com mais de 20 espécies diferentes disponíveis. O prazo para o cadastramento vai até o dia 20 de novembro. O que você sabe sobre o AVC, o acidente vascular cerebral? Além de poder deixar sequelas, as estatísticas são surpreendentes. É que se estima que pelo menos 1 a cada 6 pessoas está propensa a ter um AVC ao longo da vida. A boa notícia é que tem como prevenir. E esse é um mês de alerta sobre a doença. Se hoje a dona Eva está no hospital, é porque há 15 anos passou por um AVC. A irmã Terezinha lembra bem como foi. Até foi uma vizinha que ligou, ela mora sozinha. Ela disse, vem que a Eva não tá legal. Tá acontecendo uma coisa estranha com a Eva. E tudo começou com uma série de dores de cabeça, não levadas assim tão a sério. Eu achava que ia ficar louco de tanta dor de cabeça, mas eu nem ia pro médico. Eu disse, depois eu vou, e não fui. E de repente aconteceu isso que a minha irmã contou. Eu fui passei na vizinha, 2 disseram, você não está bem, vai pro médico.
Essa percepção dos sintomas pode ter sido o principal fator que tirou a dona Eva das estatísticas de morte do AVC. Como percebeu a tempo, ela conseguiu ser diagnosticada e receber o tratamento. E isso faz toda a diferença. Saber identificar o AVC é essencial, já que é uma doença muito comum. Tanto é que as estimativas mostram que num grupo de 6 pessoas, pelo menos uma vai passar por isso. 3 sinais são clássicos que podem identificar que a pessoa está tendo um derrame cerebral. Primeiro é a fraqueza súbita de um dos lados do corpo. A segunda é a alteração da linguagem, não conseguir falar, né, ter dificuldade para entender ou mesmo a língua enrolada. E a terceira é a alteração da face, né? A boca ficar torta subitamente. Se a pessoa tiver um desses sintomas, é muito provável que ela está tendo um AVC, né? E ela deve procurar imediatamente atendimento médico, porque quanto mais rápido ela procurar atendimento médico, maior é a chance de ela receber um tratamento que vai reduzir a sequela ou deixá-la sem nenhuma sequela para que ela volte a uma vida normal. Se o diagnóstico e o tratamento acontecerem a tempo, até 90% das pessoas que sofrem o derrame cerebral podem voltar a ter uma vida normal. Prova disso é que a cada minuto sem atendimento, a pessoa pode chegar a perder quase 2 milhões de neurônios. Se essa pessoa demora muito tempo, ela vai perdendo 2 milhões de neurônios por minuto, e isso vai acabando praticamente com o cérebro dela, que está acometido pelo AVC. Por isso que quanto mais rápido ela tratar, menor vai ser a sequela, porque a gente vai conseguir salvar mais tecido cerebral. Por isso é essencial que a própria comunidade hospitalar esteja atenta ao problema. O Hospital São Vicente de Paulo, aqui de Passo Fundo, tratou o assunto durante toda uma semana. Médicos, enfermeiros, técnicos, alunos, todos prestaram atenção nessa que é uma das principais causas de mortalidade, não só no Brasil, mas também no mundo. E a prevenção é bem simples. São aqueles cuidados que a gente já sabe. Manter ao longo da vida uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos. E a dona Eva já entendeu o recado. Me cuido melhor hoje. E a partir de hoje, mais ainda. Eu tinha vergonha de sair caminhando torta, mas hoje não tenho. Hoje eu quero caminhar. Me mexer. Promover a inclusão de deficientes visuais através de leitura e exibição de filmes. Essa é a proposta de um projeto de extensão aqui da UPF. E se você quer saber mais sobre esse projeto e também sobre o método Braille, acompanhe então a Universidade Aberta desta semana. O programa vai ao ar hoje às 8h30 da noite, tem reprise amanhã e quinta às 8 da noite. A semana começou com o tempo encoberto, mas não deve chover nos próximos dias. Confira mais na previsão para amanhã e já para quarta-feira. Previsão de uma terça-feira com muitas nuvens pela manhã e o sol predominando no decorrer do dia. A mínima será de 16 graus e a máxima chega a 24. A quarta-feira será de bastante sol em Passo Fundo, sem chuva. Mínima de 11, máxima de 26 graus. Segunda é dia de divulgar os resultados das competições do fim de semana dos atletas apoiados pela UPF. A equipe BS Bills UPF venceu por 3-0 a Associação Erestinense de Voleibol. Essa foi a primeira partida da semifinal do Campeonato Estadual de Voleibol Adulto Feminino. O jogo de volta vai ser no dia 8 de novembro, aqui em Passo Fundo, às 8 horas da noite, no ginásio do Colégio Notre Dame. O ciclista Ricardo Machado venceu a terceira etapa do circuito Soul de Mountain Bike. A competição foi na cidade de Garibaldi, com um percurso de 47 quilômetros. Com esse resultado, Ricardo também é campeão geral, pois já havia chegado em segundo lugar na primeira etapa e vencido a segunda. E a categoria 2004 do Esporte Clube Vila Nova Independente foi a vencedora do Barcelona Futebol Cup. O torneio internacional aconteceu neste fim de semana na Espanha. Mais de 50 crianças reunidas em um acampamento. Até aí nada de diferente, né? Mas acontece que esse acampamento tem uma particularidade, só tem crianças com diabetes. O resultado disso você acompanha agora. Mesmo que já se conheçam há muito tempo, essa é a primeira vez que essas mães se encontram pessoalmente. É que cada uma vem de um canto do estado, mas todas têm algo em comum.
são mães de crianças diabéticas. Foi uma das mães que tinha uma amiga, que conheceu, postou, falou, e aí a gente foi se movimentando. Ai, vamos ir. Aí todo mundo conseguiu, tem umas 7 mães que conseguiram vir e a gente conseguiu se conhecer ao vivo, porque até então é tudo através de WhatsApp mesmo, né? A Janaína, por exemplo, saiu de Imbé, lá no litoral do estado, para visitar Passo Fundo pela primeira vez. O filho dela, o Pablo, foi diagnosticado com diabetes aos 2 anos de idade. Cada uma dessas crianças tem uma história parecida. O Brian, por exemplo, já tem 13 anos e descobriu que era diabético aos 7. É o meu 5º acampamento já, né? Tô desde o projeto piloto. Tô querendo ajudar as crianças agora, né? Eu tô monitor. O acampamento até é legal e é muitas atividades legais também. Ele ensina a contagem de carboidratos, entendeu? Brincadeiras legais. Experiência incrível, porque a gente já participa desde o primeiro acampamento, né, da criança com diabetes. A gente vê os novos também, a alegria das crianças em descobrir que não é só eles, que eles não são únicos, né, que tem mais crianças com diabetes e aqui todo mundo é igual, né, todos fazem alimentação igual, todo mundo faz insulina, todo mundo faz HGT, então não tem nada diferente. Então para eles é muito legal. Pra gente também como mãe, troca de experiência, muito bom. No fim, o acampamento da criança com diabetes vira uma grande troca de experiências. E não é só entre as mães, não. As próprias crianças também percebem isso. Mas o mais importante é o convívio. Aqui elas convivem com outras crianças com o mesmo diagnóstico e o objetivo é desmistificar um pouco a ideia do viver com diabetes, que é sim uma doença séria, é sim uma doença que traz graves consequências se não for tratada, se não for curada, mas se bem conduzida, o indivíduo pode ter uma vida normal e é isso que a gente quer mostrar para essas famílias. Não, é incrível porque é isso, eles se sentem pertencendo, a gente pode falar tranquilamente, medir uma glicemia, ficar acordado de madrugada, tudo como se isso fosse normal, porque é a rotina da gente, mas não é uma rotina normal para as outras mães. Então tu sempre fica com aquele receio de falar, vamos pensar, tipo, que é coitada, que tá exagerando, e não é. Então aqui tu fala abertamente de uma coisa que todo mundo entende. Então tu fala a mesma língua, eles comem as mesmas coisas, eles veem a dificuldade, um não gosta disso também, eu também gosto, agora eu vou comer. E enquanto tudo isso acontece, na cozinha tem muito trabalho. É que ao todo foram oferecidas 6 refeições diárias durante os 4 dias de acampamento. O que acontece? A gente procura incentivar a alimentação saudável, que é o que todo mundo deveria adquirir, né? Uma alimentação saudável. Mas a gente procura fazer preparações que a gente consiga chamar as crianças e os pais para consumir, olhar uma alimentação bonita, a gente tenta deixar os pratos mais bonitos. Como a gente diz, né, a gente come com os olhos, né? É uma expressão que é verdadeira, né, no caso. Então, a gente procura variar bastante. E além disso, os pais e as crianças também puderam participar de oficinas que ensinavam um pouquinho mais sobre a preparação de alimentos livres do açúcar. E a 5ª edição do acampamento contou com o apoio do Hospital São Vicente de Paulo e também do Lions Club. O programa de hoje fica por aqui. Se você gostou das nossas reportagens, pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Amanhã, ao 12h30, temos um novo encontro. Uma ótima semana para você.